Livro Pela Fé, autor Billy Pinheiro. Capítulo 14. A fé que suporta aflições. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 35 a 40. Neste capítulo, chegamos ao fim da meditação em Hebreus 11. Há muitos exemplos na palavra de Deus de pessoas que venceram pela fé, que caminharam com Deus e agradaram ao Senhor, obtendo um bom testemunho. Eles agradaram a Deus com a sua fé, e isso nos desafia. Agradarmos a Deus com nosso testemunho de fé. A palavra nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Que você e eu sejamos encorajados pela palavra de Deus. Espero que, ao longo desta meditação em Hebreus 11, você esteja sendo edificado. Chegamos aos últimos versículos deste capítulo 11 de Hebreus. Um capítulo que, por excelência, é um grande encorajamento para nós. É conhecido como o capítulo dos heróis da fé, mas na realidade é o Espírito Santo nos mostrando uma grande nuvem de testemunhas para podermos olhar para elas como exemplos e imitar a sua fé. Isso nos encoraja profundamente. No capítulo anterior, fiz um resumo de vários princípios aprendidos durante a meditação em Hebreus 11. Os princípios da fé. Citei 10 desses princípios, embora existam mais, mas selecionei esses 10 para destacá-los. Agora, encorajo você a identificar quais princípios se aplicam mais de perto à sua vida neste momento, nas suas aflições ou nos desafios que está enfrentando, e pedir a graça de Deus para exercitar sua fé. Faça isso para a bênção em sua vida. Que afirmação encorajadora da palavra do Senhor nesta parte final de Hebreus 11. Até aqui, lemos sobre as muitas vitórias e manifestações sobrenaturais de Deus, trazendo livramento, vitória e grandes conquistas. Mas agora lemos um trecho que mostra que, pela fé, da mesma forma que Deus operou milagres e intervenções sobrenaturais para abençoar seu povo, também houve aqueles que, pela fé, passaram por aflições e sofrimentos. Assim como Paulo disse: combate o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essas testemunhas também mantiveram sua fé. A fé não é apenas para obter vitórias visíveis e milagrosas, mas também é a força que nos permite suportar provações e aflições. Ela nos sustenta em tempos de sofrimento, mantendo-nos firmes no caminho de Deus, independentemente das circunstâncias. É muito importante entendermos que ter uma fé verdadeira em Deus não é garantia de ausência de sofrimento. Muitas vezes, ouvimos pregações que sugerem que, ao seguir o Senhor, estaremos livres de sofrimento. Isso não é verdade. Na realidade, o oposto pode acontecer. Por amor ao Senhor, podemos enfrentar mais oposições e desafios. O sofrimento, como parte da experiência cristã, em Hebreus 11, temos exemplos do Antigo Testamento. Mas se olharmos para o livro de Atos, vemos isso claramente na vida dos apóstolos. Vou dar 2 exemplos. O primeiro é Tiago, um dos apóstolos, que foi morto pela espada de Herodes, Atos 12, 1 e 2. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, um servo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, morto pela espada do rei. No mesmo capítulo, encontramos outro exemplo com Pedro. Ele foi preso com a intenção de ser morto, mas a igreja começou a orar por ele, e Deus trouxe um livramento sobrenatural. Um anjo do Senhor foi até a prisão, abriu as portas e tirou Pedro de lá, passando pelos guardas sem que ninguém o visse. Foi algo sobrenatural. Atos 12, 3 a 11. Vemos então 2 servos de Deus. Um que passou pela espada e outro que foi livrado dela. Deus estava com Tiago, assim como estava com Pedro. No entanto,
o fato é que Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. A fé não significa ausência de problemas ou aflições. Esta última porção do capítulo 11 de Hebreus nos mostra que muitos sofreram, mas sofreram pela fé e perseveraram até o fim por causa dela. É importante entendermos isso. Todos nós, sem exceção, passaremos por dificuldades. Já mencionei isso algumas vezes neste livro, mas gostaria de resumir alguns pontos importantes para que estejamos preparados, para que não nos escandalizemos quando as dificuldades vierem. Todos nós, filhos de Deus ou não, passamos por aflições. Não há ser humano que não tenha derramado lágrimas em algum momento. Mesmo as pessoas mais indiferentes e duras já enfrentaram aflições e dores. Todos passamos por sofrimentos, porque isso é consequência da queda. Quando o homem pecou, o pecado trouxe todas as consequências de maldição, dor e sofrimento. A terra foi amaldiçoada devido ao pecado do homem, e ela passou a produzir espinhos e ervas daninhas. O homem, então, passou a trabalhar com o suor do seu rosto, e a mulher a sofrer dores de parto. Foi o início do sofrimento humano, como lemos em Gênesis. Nesse mundo, o Senhor Jesus disse com muita clareza aos seus discípulos: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Louvado seja o nome do Senhor. Na aflição, precisamos encontrar paz em Cristo. Não temos força em nós mesmos. Mas ao olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, encontramos paz nele. Talvez você esteja passando por aflições agora, seja qual for a natureza delas. Lembre-se das palavras de Jesus. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se você está em Cristo, você também vencerá. A fé que supera o mundo. Todos os personagens mencionados em Hebreus 11, que passaram por sofrimentos e provações, venceram pela fé. O Espírito Santo, ao inspirar a escrita deste livro, fez uma pausa para nos revelar algo profundo. Homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Que elogio tremendo! Eles sofreram, foram torturados, cerrados ao meio, passaram por coisas terríveis, mas venceram. Isso aconteceu tanto no Antigo Testamento, como menciona o escritor de Hebreus, quanto na história da Igreja no Novo Testamento, onde muitos mártires sofreram. Eles venceram, assim como o Senhor Jesus disse: tenham coragem, eu venci o mundo. A palavra do Senhor é sempre muito real para nós. Efésios 6:13 nos instrui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Todos nós passaremos por um dia mau em algum momento. Haverá dias em que tudo parecerá escuro, sem saída, e estaremos em sofrimento e aflição. Esse é o dia mau, quando o inimigo e as trevas nos atacam. Paulo nos ensina que, nesses momentos, precisamos tomar toda a armadura de Deus. Entre as partes da armadura está o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Quando estamos no dia mau, afligidos, as vozes do inimigo se levantam. Aliás, esses dardos inflamados podem surgir até mesmo em momentos de bonança. Mas, nas aflições, Satanás quer que você acredite que Deus te abandonou, que ele não se lembra de você, que suas orações não estão sendo respondidas. Contudo, sua fé, ao olhar para Jesus, apaga esses dardos inflamados. Não aceite esses pensamentos. Lance-os fora. Por isso é tão importante conhecer as promessas do Senhor, se apegar a elas, confessá-las e proclamá-las, para que a vitória de Deus se manifeste constantemente em sua vida. Ao olharmos para Paulo e Silas, que estavam pregando o Evangelho nas cidades de Listra, Antioquia e naquela região, vemos que eles fortaleciam a alma dos discípulos. A palavra nos diz que eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22.
Paulo e Silas ensinaram que é necessário passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Portanto, não pense que a tribulação e a aflição são exclusivas suas. Elas fazem parte da experiência de todos os cristãos. A palavra do Senhor nos orienta, afirmando que todos passamos por provações. Tiago 1:2. Deus, em sua fidelidade, não permitirá que você seja provado além das suas forças. 1 Coríntios 10:13. Ele conhece o limite de cada um de nós. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. Paulo teve uma experiência muito interessante, que está relacionada àquela expressão em Hebreus 11:34, da fraqueza tiraram forças. Veja o que ele escreve aos Coríntios. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repause o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:7-10. Paulo nos mostra que essas aflições e momentos de fraqueza são, na verdade, oportunidades para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Da fraqueza, tiraram forças. Às vezes é justamente na sua fraqueza que o poder e a força que vem de Deus se manifestarão a seu favor. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, nunca desanime. Coloque seus olhos em Jesus. Jesus venceu todas as coisas e você está nele, em Cristo, naquele que venceu. A palavra de Deus nos diz que, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Deus nos conduz em triunfo em todas as coisas, em Cristo Jesus. Esta é a promessa e a verdade da palavra do Senhor. A prova da fé e o aperfeiçoamento espiritual. Por que Deus permite que passemos por essas aflições e sofrimentos? A primeira coisa que me vem ao coração é que Ele permite para provar a nossa fé. Você se lembra de que Abraão teve sua fé provada e foi aprovado? Deus permite que nossa fé seja provada e aprovada. Pedro, o apóstolo, escreveu: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:6-7. Pedro está dizendo que nossa fé pode ser provada assim como o ouro, que é depurado pelo fogo. A nossa fé é testada e provada pelo fogo das aflições e do sofrimento. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor permite essas provações com o propósito de nos fazer crescer e sermos aprovados. Satanás envia tentações para que caiamos, para que desanimemos no caminho, mas o Senhor permite as provações para nos fortalecer. E o Espírito Santo está conosco, ajudando-nos e auxiliando-nos nesses momentos de dificuldade. Quando as aflições vierem, não devemos nos escandalizar com Deus. Infelizmente, muitos de nós podem se escandalizar com o Senhor, achando absurdo Ele permitir certas coisas em nossa vida. Alguns até ficam com raiva de Deus, mas não permita que isso aconteça em seu coração. Não deixe que a amargura tome conta e faça com que você se volte contra o Senhor. Jesus disse: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas 7:23. Em suas parábolas, Jesus falou sobre o perigo de se escandalizar, especialmente na parábola do semeador. Em Mateus 13:20-21, ele disse: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Que o Senhor nos livre de ser como aquele que foi semeado em solo rochoso. Que nossas raízes sejam profundas e firmes, para que não sejamos como a semente que caiu em terreno pedregoso.
Que nossos corações sejam boa terra, onde a palavra de Deus penetre, crie raízes e produza fruto. As dificuldades virão, os ventos soprarão, as aflições surgirão, mas permaneceremos firmes. Que o Senhor nos ajude nisso. Jesus é o nosso maior exemplo, nosso modelo. O próprio Senhor Jesus sofreu. Vemos isso no capítulo 5 de Hebreus. É um mistério para nós, difícil de compreender. Mas a Escritura diz que Jesus, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Senhor Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Em Hebreus 5, 7 e 8 está escrito: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Senhor Jesus passou por isso e foi aperfeiçoado. Ele aprendeu obediência através do sofrimento. Da mesma forma, as provações vêm para nós, e devemos caminhar pela fé. Assim aconteceu com as testemunhas mencionadas no livro de Hebreus. O Espírito Santo, através do escritor, nos exorta a olhar para o exemplo delas e a imitar sua fé. Precisamos manter nossos olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e seguir em frente. No capítulo 12 de Hebreus, temos uma exortação sobre a carreira que nos está proposta. Precisamos correr essa carreira com perseverança, olhando firmemente para Jesus. Dificuldades e problemas certamente virão, mas o que devemos fazer é colocar nossos olhos no Senhor. Precisamos aprender a obediência, mesmo sendo provados, pois desejamos ser aprovados. A graça de Deus está sobre nós, e é na nossa fraqueza que tiramos forças, porque o poder de Deus, como Paulo diz, se aperfeiçoa na fraqueza. Nossa esperança deve transcender o presente, como já vimos. A fé olha para o futuro. José, por exemplo, teve uma visão que ultrapassava seu tempo presente. Chegando até a ser escatológica, ele fez menção dos seus ossos e pediu aos filhos de Israel que, quando saíssem do Egito, levassem seus ossos para a terra de Canaã. Moisés cumpriu essa promessa. José fez isso porque sua fé transcendeu o momento presente de sua vida. Da mesma forma, eu e você precisamos ter uma esperança que vá além deste momento. Não vamos permanecer neste mundo que não é a nossa pátria. Nossa pátria é celestial, e todo o sofrimento vai passar. Tiago nos instrui a ter por motivo de toda alegria o passamos por várias provações. Tiago 1:2. Paulo, em 1 Coríntios 15:19, afirma que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O escritor de Hebreus nos diz que alguns foram torturados e não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Qual era a visão desses servos de Deus? Mesmo sendo torturados, eles não aceitaram seu resgate. Não negaram a fé no Senhor, porque estavam olhando para uma ressurreição superior. A esperança deles transcendeu o tempo presente. Não podemos olhar apenas para a situação atual. Devemos olhar para o futuro. Nossa esperança precisa ir muito além das circunstâncias imediatas. Como Paulo disse, se nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja Deus! Porque se cremos no Senhor, nossa esperança é uma viva esperança na volta de Cristo e no seu reino, que será estabelecido. Temos a confiança de que Ele nos recompensará por todas as coisas. E mais, o Senhor nos consolará de todos os trabalhos e obras que realizamos aqui. Precisamos manter isso em mente. O Deus de toda consolação, o Senhor é o Deus de toda consolação. Como Paulo nos lembra ao dizer que Deus é o Deus de toda consolação e que nos consola em qualquer situação que enfrentemos. 2 Coríntios 1:3. Às vezes, o inimigo pode tentar colocar pensamentos de que Deus não se importa conosco, que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Mas não há nada mais mentiroso do que isso, pois Deus nos ama, e somos seus filhos amados. Veja o que o profeta Isaías nos diz, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles, em toda a angústia deles. Também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu,
os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 8-9. Deus se angustia com a nossa angústia. Ele se importa profundamente conosco e está sempre presente, nos conduzindo com seu amor e compaixão. Grave bem isso. Na nossa angústia, Deus também se angustia. O Senhor não está alheio à sua situação. Ele não está indiferente às suas lágrimas. A palavra de Deus diz que Ele colhe as suas lágrimas. Um anjo de Deus as recolhe e as guarda na memória. Salmos 56, 8. E quando nos encontrarmos com o Senhor, a Bíblia diz que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Apocalipse 20 e 1:4. Deus não é indiferente às nossas situações. Embora muitas vezes Ele não remova imediatamente aquilo que nos aflige, Ele nos dá forças e graça para passarmos por tudo de modo vitorioso. Guarde isso no seu coração. Você se lembra dos 3 amigos do profeta Daniel? Eles foram lançados na fornalha de fogo que o rei havia mandado aquecer 7 vezes mais. Deus não apagou aquele fogo, mas o próprio Senhor Jesus apareceu naquela fornalha com eles. Veja o que ficou registrado no livro de Daniel. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, 24 e 25. Louvado seja Deus! Porque Ele é aquele que entra na fornalha de fogo aceso conosco para nos dar vitória. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pelo menos 2 vezes no Apocalipse, nos capítulos 7 e 21, está escrito: E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O nosso Deus fará isso. Louvado seja Deus por isso. Pela fé, também passamos por aflições e provas, mas que Deus nos ajude a permanecer firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nele, somos vencedores, estamos em Cristo. E é em Cristo que podemos vencer todas as coisas. Fora de Cristo, na nossa própria força de vontade, não temos capacidade para vencer, mas em Cristo podemos. A promessa final: sermos aperfeiçoados em Cristo. O escritor de Hebreus termina este capítulo com os seguintes versículos: Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 30 e 9 e 40. É muito interessante o que o escritor está dizendo aqui. Esses heróis da fé obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Note bem, promessa. Aqui está no singular. Eles receberam muitas promessas, e muitas foram concretizadas. Mas a promessa, no singular, que é a pessoa do Messias, o Senhor Jesus Cristo, ainda não havia se cumprido. Para que eles fossem aperfeiçoados, era necessário que o Senhor Jesus viesse, morresse, fosse sepultado, ressuscitasse e ascendesse aos céus. Sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Eles tiveram que aguardar a concretização dessa promessa singular, que é o Messias, o Senhor Jesus. Receberam muitas outras promessas, mas a promessa central, a pessoa de Jesus, ainda estava por vir. O livro de Hebreus fala repetidamente sobre os sacrifícios de bodes e touros, que no máximo cobriam os pecados. Mas o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, remove o pecado de uma vez por todas. Era necessário que o Senhor Jesus viesse para que essa promessa fosse cumprida. Aqui encontramos uma grande verdade. Os santos do Antigo Testamento dependem dos santos do Novo Testamento para serem aperfeiçoados. Para que eles fossem aperfeiçoados, era necessário que Cristo viesse, morresse, fosse sepultado, ressuscitasse e fosse assunto aos céus. A promessa mencionada aqui é o Messias, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles morreram na expectativa dessa promessa, crendo firmemente nela. Todos os sacrifícios que vemos mencionados no livro de Hebreus apontavam para Cristo. Eram sombras e figuras daquilo que seria real e se concretizaria em Cristo Jesus. Mas Jesus já veio, e agora estamos aguardando aquele momento
em que seremos aperfeiçoados juntamente com os santos do Antigo Testamento. E quando isso acontecerá? Na ressurreição dos mortos. Na volta de Jesus, quando ele vier, tudo será concretizado e a nossa salvação será completa. Em Hebreus 2:3, o escritor nos fala da tão grande salvação. Nossa salvação abrange o espírito, a alma e o corpo. Nosso espírito foi salvo no passado, nossa alma está sendo salva no presente, e o nosso corpo será redimido no futuro, na volta de Jesus. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. Essa é a redenção do nosso corpo, a completude da nossa salvação. Aleluia! Uma palavra final. Deus abençoe você. Guarde bem o que você aprendeu nesta porção da Palavra de Deus. Hebreus 11. Ela é tão importante para nossa caminhada, nossa jornada, nossa carreira de fé. Guarde esses testemunhos e exemplos, pois eles servirão de inspiração, especialmente nos momentos em que você estiver passando por provas e aflições. Perguntas para reflexão: 1. Como a fé pode nos sustentar durante momentos de sofrimento e aflição, assim como sustentou os heróis da fé mencionados em Hebreus 11:30 e 5-40? 2. O que podemos aprender com os exemplos de Tiago e Pedro, Atos 12, que tiveram destinos diferentes, mas ambos perseveraram em sua fé? 3. De que maneira podemos exercitar uma fé que transcende o presente, como a daqueles que buscaram uma superior ressurreição? Hebreus 11:35. 4. Como podemos manter nosso foco em Jesus, o autor e consumador da fé, especialmente quando enfrentamos as provações e as tentações do dia mau mencionadas em Efésios 6:13, 5. Porque Deus permite que passemos por provações e sofrimentos, e como podemos ver essas experiências como oportunidades para crescer espiritualmente e sermos aperfeiçoados?